Sua presença é real. Aqui neste lugar, Sua presença é real. Aqui neste lugar, então adorarei, então eu louvarei, então me renderei totalmente a Ti. Então adorarei, então me renderei totalmente a Ti. Sua presença é real. Aqui neste lugar, Sua presença é aqui neste lugar. Então adorarei, então louvo o Senhor, então me renderei totalmente a Ti. Então adorarei, então me renderei totalmente a Ti. Eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo totalmente a Ti. Senhor, eu me rendo totalmente a Ti. Cante comigo, eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo totalmente a Ti. Era mais,
sua boca em outras línguas. Abra sua boca em mistérios. Orando em línguas. Com o espírito orando em línguas. Mas com a mente, você sabe exatamente pelo que está orando. Olhe para dentro do mundo espiritual. Comece a orar aquilo que tu vê lá no mundo espiritual. Alguns Deus vai mostrar a igreja. Outros Deus vai mostrar a sua atuação como ministro nesta casa. A outros Deus vai mostrar a si mesmo. Alguma área da sua vida que Deus vai te mostrando. Palavra de sabedoria fluindo nessa casa como um rio. Mas vai olhando para dentro do mundo espiritual e vai orando em línguas. Não fale português. Aquilo que tu vê, tu vai falar em língua. Pode parecer estranho, mas é isso mesmo. A língua estranha não é tão estranha para os crentes. Ela é estranha para os incrédulos. Para os crentes, ela é a língua dos anjos. Vamos lá. Com fé, com ousadia. Entra agora no mundo espiritual. Você pode cantar em outras línguas. Que farei, pois? Orarei com o espírito e orarei também com a mente. Cantarei com o espírito, cantarei também com a mente. Oh, aleluia. Apenas um toque de tua glória. Apenas um toque das tuas mãos, Senhor. Eu nunca mais serei o mesmo. Eu nunca mais serei o mesmo. Apenas um toque da tua glória. Apenas um toque das tuas mãos, Senhor. Eu nunca mais serei o mesmo. Eu nunca mais serei o mesmo. Cante comigo, vamos juntos. Apenas um toque da tua glória. Apenas um toque das tuas mãos, Senhor. Eu nunca mais serei o mesmo. Eu nunca mais serei o mesmo. Um aplauso ao Senhor nosso Deus. Aleluia. Te adoramos, Senhor. Bendito é o teu nome, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Dê um abraço
Umas 50 pessoas aí. Pode repetir. Mesinha também. Glória a Deus. Quantos estão alegres nessa manhã? Eu queria, primeiramente, pedir, se pudessem sentar só aqui nesse meio aqui, para a gente ter um campo de visão mais direto. Ajuda aí o pregador. Passar para cá, para o lado de cá. Todos e para o lado de cá. Glória a Deus. Aleluia. Quantos já sentiram a presença de Deus aqui essa manhã? Pelo menos um pouquinho. Um arrepiozinho no cabelo, do dedinho mindinho do pé esquerdo. Amém? Tudo é em função disso. E nesse pequeno período de louvor, a gente aprendeu algo muito precioso, que é a oração em línguas. A oração em línguas virou uma religião, né? Religião pentecostal. Então, geralmente, a pessoa ora em língua assim, como uma pessoa que pegasse um carro e saísse a toda velocidade, estrambelhado, e vai orando, 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 orando. Funciona? Funciona porque um princípio ele sempre vai funcionar, indiferente do entendimento de quem está usando, né? O princípio ele é como uma semente, ele tem vida em si mesmo. Mas imagina, se você entende, se você faz um curso de agronomia espiritual, né, e começa a entender a semente, você vai saber quando semear, o lugar que vai semear, como vai adubar, como vai cuidar dessa semente, dessa planta e dessa colheita. Assim também o mundo espiritual, a oração em línguas, o apóstolo Paulo ele diz assim que nós devemos orar com o Espírito e orar também com a mente, cantar com o Espírito e cantar com a mente. Amém? Ou seja, a oração em línguas, ela não é uma coisa, como é que eu poderia dizer? Não é uma língua estranha. É uma língua estranha para quem não conhece. Para nós é a língua dos anjos. É uma linguagem espiritual. Por que isso é tão importante? Até antes de introduzir e falar sobre isso, né? A oração em línguas, ela te projeta no mundo espiritual e te ajuda a executar a tua função como obreiro na igreja. Então, antes de ministrar um louvor, antes de servir ali na portaria, lá nos carros, ou no berçário, em qualquer outro lugar, o crente deveria olhar para dentro do mundo espiritual e colocar aquela atividade que ele vai fazer diante de Deus, mas não como português. Português passa pelo crivo da sua mente, passa pelo filtro da sua mente. Quando nós oramos somente com a mente, nós oramos de acordo com as nossas necessidades, com os nossos desejos, com as nossas discordâncias. E na igreja tem muita discordância, né? Os irmãos são maravilhosos porque eles discordam, mas estão ali trabalhando, e isso é maravilhoso, né? O Espírito Santo age também em função disso. Quando a pessoa ela não concorda, mas ela é resiliente, ela continua servindo, isso traz uma manifestação do reino de Deus poderosa. Amém? Porque a Bíblia não diz onde estivessem 2 ou 3 unidos. A gente não pensa igual, ninguém pensa igual. É onde estiverem 2 ou 3 reunidos. São pessoas que pensam diferente, às vezes totalmente diferente, mas mesmo assim elas decidem servir. Elas não concordam com tudo, mas decidem servir. É isso que traz a manifestação de Jesus, né? Amém? E assim, essa oração em línguas, oração em língua, ela também nos livra do egoísmo, né? Assim, nas ministrações. Por exemplo, o pastor está tomando café, nem me ofereceu. Isso é egoísmo. Se ele tivesse orado em línguas 30 minutos, ele ia trazer um cafezinho para mim. Hã? Mas eu vou dar ele tempo de arrependimento, porque Deus dá tempo de arrependimento, tá vendo?
Olha, esposa é isso, a esposa livra o marido do pecado, olha aí. Brincadeiras à parte, foi só para ganhar o café mesmo, viu, gente? Então, geralmente, antes de ministrar louvor, antes de ministrar a palavra, antes de ministrar em qualquer lugar, eu passo esse período no hotel, ali com as mãos levantadas, deitado na minha cama, porque isso demanda tempo, eu escoro ali o cotovelo no colchão, fico ali olhando para dentro do mundo espiritual, mas eu não falo português, não oro em inglês, eu só oro em línguas. Eu vou vendo aquela igreja, às vezes eu nunca fui na igreja. Interessante que às vezes eu chego na igreja e muita coisa é do jeito que eu vi no mundo espiritual. Ah, por que eu não vejo, pastor? Porque se tu não olha, se tu olhar, tu vai ver. Daniel viu, porque diz assim, Daniel olhou, né? Aí ele viu, teve revelação, chegou a ver até o trono de Deus. Daniel viu esse dia, porque ele gostava de olhar no mundo espiritual e para ver. Quem não olha, vira para o teu irmão e diga assim, quem não olha, não vê. Tá bom. Para dar uma ativada aqui, viu? Café especial. Muito bem. Glória a Deus. Não é grãos especiais. De onde? De Minas? Tem que ser, né? Se é especial, tem que ser das Serras de Minas. Glória a Deus. Então, diz assim, quem olha, vê. Fala para mim. Diga, quem olha para o mundo espiritual, terá visões espirituais. Então, a oração em língua, ela virou uma religião. Você usa só na hora do culto. Né? E tem que forçar, tem que tocar uma manivela aí para você falar em línguas. Mas é uma arma espiritual. É uma arma poderosa, né? Que Deus te deu para penetrar o céu, para ver o coração de Deus, para ver a vontade de Deus para aquela reunião. Daqui a pouco nós vamos entrar aqui, cada reunião é única, nós vamos entrar nesse assunto. Então, antes de cada reunião, você precisa acessar essa informação espiritual. É um serviço de inteligência. Amém? É um serviço de inteligência espiritual. É a linguagem dos anjos. Quando você ora, você vê. Às vezes eu já estive orando assim no meu quarto e eu vi pessoas sendo curadas. Então eu chego no culto e eu ministro a cura. Não é porque eu saio jogando assim, igual uma mangueira. É porque naquele momento de oração, quando eu falo, você percebe no mundo espiritual que a cura, tem pessoas ali que serão curadas. Amém? Às vezes Deus libera a palavra. Hoje mesmo, eu saí um pouco atrasado do hotel, falei com o pastor, porque ali na oração, olha só, eu estava orando, e daí eu dei uma dormida, mas eu dormi para sonhar. Porque a situação que era para ser liberada era meio pesada, assim, para eu ver, no meu normal, Deus me deu anestesiada, eu sonhei. Aí, antes de sair, eu comecei a ligar para as pessoas e consertar o mundo espiritual. Antes de vir para cá, aconteceu agora. Então, isso é o tempo todo, que você está disposto a olhar, Deus vai mostrar para você. Agora, especialmente, quando nós nos dispomos a servir na casa de Deus, então isso é uma obrigação, não é uma sugestão que eu estou aqui dando para vocês, não é uma informação que eu estou trazendo para vocês, é um comando. Quer servir no altar? De pastor ao zelador. Isso aqui não é um playground, é uma guerra. É uma batalha. Amém? Quem não se prepara, leva. Ao invés de dar, leva. Ah, retaliação espiritual. Não existe isso. Existe obreiros que estão ali, parece num parque, estão ali ajudando o pastor. O pastor não precisa de ajuda. Não, irmão, isso aqui é guerra. Você é um soldado, você é um guerreiro, é uma guerreira. Ah, mas o ambiente é muito difícil. Ambientes fáceis geram guerreiros fracos. Deus permite, né? Ele segura o inimigo na corrente ali, solta ele até um certo ponto, para poder treinar guerreiros e guerreiras fortes. Mas Ele está no controle de tudo. Quer nos ensinar essas disciplinas espirituais. Amém? Então, antes de subir no altar, antes de servir na portaria, esse aqui não é um workshop somente para ministro de louvor, embora o pastor quisesse isso, né? Mas eu disse para ele que eu não faço isso, porque
se tem esse apelido de levitas. Levita não era só quem ministrava música, né? Quem servia no altar, quem fazia a limpeza do altar, ou seja, limpava ali o sangue, né? o resto dos animais, era também levita. Quem carregava o tabernáculo era levita. Então, desde o irmão que cuida dos carros, até o irmão que serve no departamento infantil, que serve lá limpando o banheiro, monitorando o banheiro, amém? Esse irmão é levita. Então, todo mundo que trabalha na casa de Deus precisa estar precisa estar atento. Amém? Precisa estar atento a essas coisas no mundo espiritual. Como ficar? Orando em línguas. Oração em línguas. Eu olho para dentro do mundo espiritual. Aí o caboclo tem que ter coragem mesmo. Amém? E aí eu começo a olhar e eu começo a ver uma situação, começo a ver aquela coisa, ou ver a mim mesmo, e eu começo a orar. Orar em línguas, orando em línguas, quebrando com autoridade, com ousadia. Daí a pouco, a língua estranha, Deus começa a me mostrar dentro da palavra textos bíblicos que combatem aquela situação, ou que dá que combate aquela situação, ou que melhora aquela situação. Amém? E aí a língua vai virando português, que eu começo a profetizar, presta atenção aqui, eu começo a profetizar aqueles textos da palavra de Deus, que a palavra de Deus não é só um livro, é uma jurisprudência espiritual. A Bíblia é um livro de coisas que ou já aconteceram, ou estão acontecendo, ou vai acontecer, mas é um livro de coisas, de fatos, diga assim, fatos. Amém? Então, aconteceu com Davi. Eu não sou Davi, ali Deus estava falando com Davi. Eu não sou Davi, mas ali tem os códigos do coração de Deus, tem os códigos da lei de Deus. E eu vou vendo, e ali enquanto eu vou orando em línguas, essa palavra começa a vir na minha mente, aí eu vou orar com a mente. Né? Orarei com o Espírito e orarei com a mente, não é o contrário. Não é orarei com a mente, orarei com o Espírito. Eu começo orando no Espírito, daí a pouco vem a revelação. Essa é a tal da revelação que também foi mistificada. E aí vem a tal da profecia, que foi também mistificada. Profecia, parece que hoje só é profecia se sair um irmão sapateando e rodopiando de um lado da igreja, for lá no outro lado, botar a mão na cabeça do outro irmão, orando em língua, aquela coisa toda, e dar uma palavra. Mas onde que isso está na Bíblia? Nós já inventamos uma Bíblia para nós? Não, isso não tem na Bíblia. Né? É claro, é bíblico você chegar e dar uma palavra para o irmão, mas é mais bíblico, 99% das profecias, é os profetas profetizando para si mesmos. Quem disse a Jeremias que ele foi escolhido no ventre da mãe dele para ser profeta, se só estavam ali naquele lugar Jeremias e o Espírito Santo? Quem é que foi? Qual foi a boca que Deus usou para profetizar na vida de Jeremias? Foi a boca do próprio Jeremias, campeão. Não tinha uma terceira pessoa ali. Quem estava com Isaías, quando ele teve aquela visão, que diz para ele assim, e agora, quem enviaremos? Quem há de ir por nós? Era o próprio Isaías falando por boca de Deus, aí mudava de lado e respondia por boca de Isaías. Olha, o que eu vivo hoje no ministério, cara, eu nasci na roça. Eu fui criado numa casa de chão batido. Eu nadava pelado no rio até 9 anos, igual índio. Eu e meus irmãos, para estudar, nós caminhávamos 9 quilômetros até a escola, 9 para ir, 9 para voltar. Não tinha essa nutelice de ônibus escolar que você vê aí hoje, não. Nós fomos projetados para darmos errado. Estão entendendo? Mas quando eu me converti, por acaso eu esbarrei nessa pérola. Eu profetizava para mim mesmo, porque ninguém profetizava. Olha, hoje você vai num congresso profético, aleluia, são muitos. Teve uma época no Brasil que tudo era profético, né? Agora tudo é power. Aleluia. Eu amo. Brasileiro só existe no Brasil. Tem coisa bíblica que só tem no Brasil, sabe disso, né? Tem pecado que só é pecado no Brasil, tem santidade que só é santidade no Brasil, e o brasileiro é criativo. Então, você vai num congresso profético, e muitas vezes não tem profecia.
culto normal. Mas se tem profecia, é só para alguém famoso. Se tiver alguém famoso aqui no banco da frente, o profeta só sapateia em direção a ele. E aquele irmãozinho, aquela irmãzinha que está lá no banco de trás, tadinho. Será que Deus não tem nada para ele, não? É claro que tem. Mas Deus usa o profeta, claro, para confirmar aquilo que já falou com você. Para exortar, para ensinar, mas não para dirigir. Agora, se Deus usa o profeta para confirmar, é porque ele já falou com você. E a pergunta é, se ele falou para você, por que você não profetiza para si mesmo? Por que você quer ser usado por Deus na vida de outros, se você não tem fé para ser usado por Deus na sua própria vida? Deus te dá uma palavra, você não profetiza? Tem que profetizar, porque Deus não fará coisa alguma na terra sem antes revelar o seu segredo aos seus profetas. Para quê? Para que eles profetizem. Mas ali não está implícito que é para você, vai revelar a vida do irmão, vai revelar a sua. Então, no momento que você começa a orar em língua, está vindo para o culto, voltando aqui ao nosso ponto, você está ali orando em línguas, olhando para o mundo espiritual, aquilo vai virando Bíblia. Essa Bíblia que vai virando, orar com entendimento, é a profecia, pessoal. Aí você começa a profetizar sobre aquele culto. Você está vendo pessoas sendo curadas, aí você começa a profetizar, e tem que ser com autoridade. Eu estou todo arrepiado aqui. Você levanta ali como um louco, como uma louca, e diz assim: assim está dizendo o Senhor Deus Todo-Poderoso, nesta noite, naquele lugar. E aí tu pode criar o texto. Nessa noite, naquele lugar, pode fazer um copy espiritual mais maravilhoso. Assim diz o Senhor: eu curarei. Já teve caso de eu ver a roupa da pessoa, e eu lá no quarto do hotel falo: assim diz o Senhor, aleluia, o poderoso, nessa noite curarei aquela mulher de vestido vermelho, etc, tal. Eu vou gerando aquilo no mundo espiritual. Por que às vezes não acontece nada no culto? Porque você não gerou nada. Ah, mas Deus vai fazer. Não, ele vai fazer se tiver profeta que profetize. Só que o profeta quer profetizar ali em cima. E ele deveria ter profetizado lá no secreto. Amém? Então, oração em línguas, dessa forma inteligente, tem inteligência emocional, essa aqui é inteligência espiritual, tá, gente? Isso aqui é um outro tipo de coaching. Inteligência espiritual. Então, esse tipo de língua é a chamada língua para interpretação. Mas quem interpreta? É você mesmo. Você vai orando até Deus te dar a revelação do que você está orando. Porque é questão de interpretação de texto, né? Aquele que ora em língua, ore para que Deus, para que possa interpretar. É o mesmo cara que está orando em línguas, é que tem que interpretar. Não é outro cara. Deus pode usar outra pessoa para interpretar o que você está orando em língua. A gente vê coisas na internet aí que eu vou te falar, meu irmão. Assim, não estou dizendo que não é verdade, mas é de difícil comprovação, entendeu? Aí fica fornecendo esse material para tanto meme, né? Porque já há um plano no inferno para descaracterizar a igreja, para poder trazer um vexame, uma vergonha. Há um plano no inferno para poder fazer chacota com os dons espirituais. Para quê? Para que o novo convertido tenha vergonha de orar em línguas, por exemplo. É um plano do diabo. Porque o diabo sabe que se você penetrar o céu com essa arma certa, cara, isso aí é aquele Iron Dome lá de Israel. Tu para tudo quanto é míssil. Você vem para o culto assim, mascando arame e cuspindo taxinha, entendeu? Você vem calibrado. Sangue nos olhos. Sangue de Cristo nos olhos. Aí você sobe ali, está ali cantando, ministrando louvor, tocando. Não precisa pegar o microfone e dar uma rajada. Não. Só o fato de você saber. O conhecimento é o negócio. Você sabe. O diabo sabe o que você sabe. Os anjos sabem o que você sabe. O mundo espiritual, o universo inteiro sabe o que você sabe. Aquilo traz uma liberação num lugar poderosa. Amém? Então, oração em línguas é um mandamento. E como a equipe de louvor,
como qualquer outra equipe, não sei se tem outras equipes aqui, de outras áreas, o líder de louvor, ele precisa trazer o pessoal mais cedo, um pouco, né? Meia hora, para ter ali, ligou tudo, tem que ter um período ali de uns 15 minutos, 20 minutos, coloca uma adoração, pode ser do pastor Cirilo, recomendo, né? Tem uma poderosa agora que eu liberei, chama Sopra a Vida outra vez, quem já ouviu? Oh, glória a Deus, estou bem no YouTube aqui, ó. Estou com uma pessoa, me segue lá? Quem mais não me segue no YouTube aqui? Pois é, dá uma força lá. Então, reunir ali o pessoal e ter aquele período e relembrar de novo esses princípios. Eu sei que isso aqui está sendo gravado, né? Gostaria que depois, principalmente os líderes, ouvisse tudo de novo e fizesse um plano de trabalho, simplificasse, que aqui eu estou falando muita coisa, simplificasse fazendo um plano de trabalho, um procedimento. Médico tem procedimento, corpo de bombeiro tem procedimento, são protocolos. Para a gente servir no altar, nós temos que, então, adorar 20 minutos antes. Chegando e eu não posso, então, meu irmão. Bom, vai juntar os cabos, vai ajudar de outra forma, porque eu preciso de guerreiros. Amém? A gente tem tempo para aquilo que a gente prioriza, para aquilo que a gente acredita que tem que ser daquela forma. Agora, quem aqui não gostaria, cara, de ser tremendamente usado por Deus? Está tocando a guitarra ali, de repente tu ouve um som que ninguém nunca tocou, um riff que ninguém nunca fez. Hoje está difícil, que é tudo quadradinho, né? Mas eu tenho certeza que se o Espírito Santo descer, nem que seja o último solo que você faz, você vai fazer. Não vai resistir, né? Uma liberação. Esse conteúdo que eu coloquei no canal do YouTube, para a gente adorar, tem 31 minutos. Então, cheguei na Igreja da Paz, nós ligamos tudo, fomos para uma salinha ali e começamos a adorar. Quando a gente chegou na plataforma, a gente tinha ali uma playlist para poder ministrar. É importante estar muito bem organizado, né? Mas com abertura para o Espírito Santo fazer o que ele quiser. Quando a gente deu os primeiros 3 acordes, o ambiente já era totalmente outro. Então, todos esses 30 minutos é uma canção que nunca tinha existido até aquele momento. É o flow. Que geralmente acontece no meio, ali aconteceu no início. Por causa da preparação. Amém? Você acredita que eu nem entrei no assunto de hoje ainda? Estou até duvidando se eu vou entrar. O Espírito Santo está soprando, tem que seguir o fluxo aqui. Amém? Glória a Deus. Mas eu gostaria de falar com vocês sobre a estrutura do governo do Reino de Deus. Diga comigo, a estrutura do governo do Reino de Deus. Se o pessoal aí da mídia tiver alguém puder ir escrevendo, projetando os textos bíblicos, vai ajudar muito. O Midianita está disponível? Está aí? Ó, Midianita. Está lá? Glória a Deus. Aleluia. Deus te abençoe. Existem 2 tipos de midianitas na Bíblia, o do mal e o do bem, viu? São os descendentes de Jetro. Você é do bem, sacerdotisa. Glória a Deus. Então, eu quero fazer algumas perguntas para vocês. Primeiro, onde fica a sede do Reino Unido? Quem sabe? Vou responder, para não demorar. Londres, Palácio de Buckingham. Segunda pergunta, onde fica a sede do Reino da Suécia? Alguém sabe? Primeiro é mais fácil, fica em Estocolmo, no Palácio Real de Estocolmo. Onde fica a sede do Reino da Arábia Saudita? Isso é fácil. Bomba está caindo para todo lado lá. Alguém sabe? Não? Fica em Riad, no Palácio Real. Onde fica, isso é difícil, a sede do Reino de Liechtenstein? Liechtenstein é um país pequenininho, perto da Suíça, que pode atravessar a pé, só tem 22 quilômetros, a parte mais larga. Onde fica a sede do Reino de Liechtenstein? Fica em Vaduz, no Castelo de Vaduz. E eu te pergunto, onde fica a sede do Reino de Deus? Alguém aqui sabe?
Não querem arriscar? Não vai perder nada se errar. Onde fica a sede do reino de Deus? Nos céus. Está me fazendo uma pergunta, me dando uma resposta? A bem dizer. Onde fica a sede do reino ao qual você serve? Onde fica a sede do governo do reino que você está servindo, meu irmão, minha irmã? Onde que fica? A sede, onde fica? A sede do governo do Reino Unido está lá em Londres, no Palácio de Buckingham. É bem específico. Onde está a sede do reino de Deus? Salmo 103, 19. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Diga comigo, nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono. É o Salmo 103, 19, viu, querida? Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, o seu reino domina sobre tudo. Então vou perguntar, onde está a sede do reino de Deus? Mas tu não respondeu, tu me fez uma pergunta. Não, tu falou nos céus? Eu conheço a entonação aí, é de pergunta, não é de resposta. Quem pergunta quer saber, quem responde sabe. Eu te pergunto agora, em nome de Jesus, onde está a sede do reino que você serve? Nos céus. Olhe para os céus, além do forro dessa igreja. Levante as suas mãos, dê um aplauso, tem um rei sentado no trono lá. Aleluia. Ô Senhor, bendito é o teu nome. Aleluia. Apocalipse capítulo 4, verso 2. E eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. Salmo, Apocalipse, lá no depois de hoje. Depois de hoje, o trono de Deus ainda está nos céus. Amém? O trono de Deus governa tudo. Governa a igreja, governa o altar, e quem ministra está debaixo dessa jurisdição, desse trono. Então, eu poderia hoje falar de como ministrar, de o que ministrar, não importa muito, depende muito do ambiente que você está, da cidade, do lugar onde Deus te colocou para servir, isso muda. As estratégias mudam, né? De acordo com o terreno da batalha. Mas o entendimento não pode mudar. O que nos leva e o que nos mantém servindo não pode mudar. Então diga comigo assim, o trono de Deus governa tudo. Amém, querido? Então, servir na igreja não é fazer um favor aos pastores da igreja, não é ajudar os pastores. O entendimento é mais elevado. Não é ocupar um espaço para você se sentir útil. Tudo isso acontece, mas não é isso. Não é um lugar também para você se exibir, mostrar o seu talento, mostrar que você é bom. Não é para isso. Servir na igreja é se apresentar como ministro autorizado pela corte celestial. Meu Deus. Para cumprir uma função do reino de Deus. Diga, servir na igreja é me apresentar como ministro autorizado por Deus. Então, queridos, a igreja ela não é um palco, ela é uma extensão do trono de Deus na terra. Ponto. Tem dia que a gente está top, super animado, tem dia que a gente está muito cansado, tem dia que a gente não está nem a fim de vir, mas não é a respeito de nós. É a respeito de um reino que está sendo estabelecido. O céu governando a terra. Aí tem a parte do céu ali, a gente vai entrar muito nisso. Mas tem a parte da terra que é nós que executamos. Às vezes a gente faz uma reunião de oração
para pedir a Deus para fazer aquilo que nós devemos fazer. Ele não vai fazer, Ele levantou você para fazer. É relação? É. Vale a pena? Vale. Porque tudo isso aqui vai perecer. Só o reino vai permanecer para sempre. O seu reino nunca terá fim. Nunca passará a outro. É um privilégio muito grande. Nós somos soldados. Nós somos soldados. Glória a Deus. Nós somos soldados. Sabe quando uma nação, um império invadia outro império? Colonizava aquele lugar. O Brasil foi colonizado pelos portugueses. Os portugueses que vinham para cá, vinham para quê? Fazer festa. Eles faziam festa, mas não perdiam o foco. Os espanhóis colonizaram grande parte da América Latina. Queridos, nós estamos colonizando o mundo. E a nossa casa é um território ocupado. Você está comigo? Meu objetivo aqui hoje é te dar um conteúdo tão violento que servir na igreja vai ficar assim, desse tamanhozinho para você. Tu vai vir para cá assim, pedindo, exigindo, implorando, criando problemas se não deixar você participar. Porque nós estamos colonizando o mundo com o Evangelho. Cada lar conquistado é um território ocupado. E é por isso que Jesus estabeleceu a igreja nas casas. Cada casa é um território ocupado. Eu fui pastor durante 2 períodos, pastor local. Primeiro período nós chegamos em 173 casas ocupadas. 2.800 membros. Mas a gente não contava mesmo, a gente contava as casas. O segundo período foi mais curto, 5 anos e meio, né? Nós pegamos praticamente do zero, chegamos em 78 casas ocupadas. Eu acho que mais ou menos isso, 73 ou 78. A gente conta casa. Você não vê lá em Israel, aqueles assentamentos judeus? Fica aquela briga lá. É isso, é ocupando a terra. Vai lá e faz um condomínio numa área que tem que ser ocupada. Ali o inimigo briga, o inimigo joga bomba, joga pedra, mas você não sai, você fica ali, porque tem que ocupar a terra. Se não ocupar, né, outra pessoa ocupa. É isso, o reino de Deus tem um governo, a gente vai ver isso aqui, mas você é um soldado, nunca foi apenas relacionado a subir aqui e tocar um violão, querido. Tocar uma guitarra, ficar ali na porta dando bom dia, boa noite para quem está chegando. Sempre foi mais do que isso. E você hoje precisa receber assim, um download espiritual. Porque se você receber esse download, o teu crescimento no reino jamais vai parar. Porque Deus ele vai usando pessoas que vão tendo entendimento cada vez maior do seu reino para posições cada vez mais altas. Sua patente nunca vai subir se o entendimento não subir. E para que uma igreja cresça, é necessário que Deus vá promovendo os irmãos. Né, pastor? Glória a Deus. Então, o trono de Deus é a sala do governo. O trono de Deus está ali na sala do trono. Pensa no reino, a sala do trono. Trono da graça, trono da misericórdia. Mas existe um trono. E deixa eu te dizer, isso é literal. Diga comigo, literal. Não é alegoria. Eu disse, Bíblia não é um livro de coisas imaginárias. Bíblia é um livro de coisas reais, de fatos. Sejam fatos que já aconteceram, que estão acontecendo ou que vão acontecer. Então, hoje, enquanto eu falo com você, amém? Dando esse treinamento, é como se eu fosse estivesse aqui dando um treinamento para uma equipe de trabalho do Reino de Deus. Como se fosse uma grande empresa, eu vim aqui treinar vocês. Para venderem mais. Para servirem mais. Para quebrar tudo. Para gerar, que à medida que tiver aqui 2 ou 3 com esse entendimento, isso vai gerar um ambiente aqui, cara, que na hora que entrar alguém por aquela porta, a pessoa vai dizer, eu quero ficar aqui, eu me sinto protegido aqui. Eu quero ficar aqui, eu me sinto amado aqui. Ele não sabe dizer o porquê que ele quer ficar. Mas ele sabe que aqui, o pessoal que está aqui não está brincando. Essa trincheira aqui tem comida, tem arma, tem munição, tem proteção. Se o inimigo vier, vai tomar. Porque está todo mundo aqui ligado. Não é só um clube que alguém alugou um galpão e chamou as pessoas. Não.
Começa assim, mas não pode continuar assim. Que é um lugar de treinamento. Amém, amados? Você está ali tocando o teclado, mas você está de olho em tudo. Se pintar uma manifestação de demônio lá no final da igreja, tu está ligado, porque você está aqui ligado. Você não está aqui só tocando teclado. Aquilo ali está se divertindo. Porque no tabernáculo de Moisés nem tinha música. Depois Davi instituiu, Salomão estabeleceu, né? Mas a adoração é o sacrifício. E o sacrifício é a nossa vida. No altar de Deus. É sair de casa depois do trabalho, cansado, e vir mesmo assim. Aí passa no posto, gasta o dinheiro, põe uma gasolina, pega a melhor roupa, compra uma roupa bonita para vir. É oferta, né? Preparando, vestindo o seu melhor, dando o seu melhor, fica aqui até tarde da noite. Isso é a adoração, não é a música. Vem voluntário, entendeu? Não ganha dinheiro, mas vem. Tem gente que até paga para vir. Porque isso é um sacrifício. Sacrifício porque você entendeu que é um reino, entendeu que é um governo, que tem um rei sentado no trono, você está servindo a ele, você faz parte de algo que é muito maior do que você. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Daqui a pouco vai virar pentecostal esse grupo aqui. Amém? Tem uns 3 aí já dando uns glória mais alta. Amém? Depois a gente acerta no final, aquele agrado lá. Amém? Tivemos 3 para glorificar, depois a gente conversa lá. Glória a Deus. Mas sempre que uma palavra te tocar, se manifeste. Não fique só ouvindo, se manifeste. Amém, amados? Então diga assim, o trono é literal, o reino é literal. Então lá no trono, aqui eu fiz um resumo, né? Tem ordens, a gente vê isso na Bíblia, tem livros, né? Tem decretos, tem juízos, tem operações constantes do trono. Tudo isso que a gente lê na Bíblia. Eu vi que se abriram livros. Ou seja, existe todo um sistema de governo. Salmo 47, 8 diz assim: Deus reina sobre as nações, Deus se assenta no seu santo trono. Deus está reinando e assentado no trono. Apocalipse 4, 5. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões. Está tudo ativo. E Apocalipse é a palavra para o amanhã. Então, ou seja, no dia depois de hoje, ainda está o trono, ainda está reinando, está tudo acontecendo. Amém? Daniel 7,14. E foi-lhe dado domínio e glória e o reino, domínio eterno, que não passará. O Senhor reina para sempre. A palavra reino, no grego, é basileia, significa governo, domínio, soberania. Amém, queridos? A palavra trono, tronos no grego, ou xina no hebraico, significa cadeira de governo, tribunal, sede de autoridade. Então nós estamos envolvidos em um reino que é muito maior do que nós. Tem um rei, tem um trono, tem uma sala, tem tudo acontecendo, mas nós somos parte da conquista desse reino. Um exército de irmãos e missionários foram designados, vieram para cá, para colonizar, ganhou a nossa alma para Jesus. Nós aderimos aos colonizadores. E a nossa casa é um território ocupado. A nossa vida é do Senhor. Nós estamos conectados com esse governo do céu. E Deus nos colocou em uma igreja para servir esse reino. Não essa igreja, mas esse reino. Aqui é a igreja local. A igreja local é todas as igrejas dessa cidade. Cada cidade tem apenas uma igreja local. Isso aqui é uma companhia. Isso aqui é um destacamento desse exército que você foi alistado. Amém? Qual o seu objetivo, pastor Cirilo? Diminuir a importância que você dá, às vezes na música ou naquilo que você faz, e entender a grandeza daquele para quem você faz. Porque amanhã, talvez, você está ali na música, vai ficar enjoado porque é cansativo. Vai servir em outra área, irmão, mas não sai da igreja, não.
vai servir em outro lugar, vai servir no departamento infantil, vai servir nos banheiros, vai servir na cantina, no som, serve em outro lugar, porque às vezes você começa ali, mas descobre que ali não é o seu lugar, está pesado para você, porque existe outra área que você pode ser muito útil. Você está me entendendo? Só que você está num ambiente que Deus te colocou, te deu o privilégio. E por que eu estou dizendo isso também? Por que o Ministério de Louvor e Adoração é o que tem mais gente? É porque é o lugar mais fácil. É o lugar dos preguiçosos espirituais. Eles vêm mais para se divertir, porque eles gostam de cantar, gostam de tocar. É mais a respeito deles do que a respeito desse reino do qual estou falando. Doeu? É verdade. Você está escolhendo o que você gosta, você não entendeu a parada. Você não entendeu que você pode ser levado por Deus a abrir uma empresa só para ganhar dinheiro, para financiar essa conquista, para financiar essa ocupação dessa cidade. Coisa além do dízimo. Uma empresa que existe para financiar, e claro que dali também você vai tirar o seu sustento, digno ao trabalhador do seu salário. Mas hoje os crentes abrem empresa para si mesmo, para comprar mais um carro, mais uma casa, mais um sapato, mais um palitozinho, mais isso. Você não vê assim um cara igual os muçulmanos fazem, tipo assim, eu vou mudar para o Brasil, eu vou abrir uma empresa para financiar a implantação do islamismo no Brasil. Você não vê isso na igreja. Você não vê, cara. Mas vou te dizer, a gente está com um missionário lá ele está agora, nem sei onde ele está, porque ele teve que sair vazado, porque ele estava se preparando para ir para o Irã, né? Mas o investimento na vida dele, fez um curso de barista. A gente já esteve na ilha de Madagascar por 8 anos. Não tem como, é 99% muçulmana a ilha. A gente abriu uma cafeteria e aí começamos contratando o pessoal para evangelizá-los. Começamos por ali. E a gente conseguiu, em 5 anos, fazer 28 batismos. Aí, só que aí começaram a descobrir, né? A coisa começou a apertar, tivemos que vazar. E ele estava em Omã, agora nem sei onde que ele está agora, o pastor Zé vai até visitá-lo agora, mas se preparando para ir para o Irã. Porque aí ele começou a se conectar com os iranianos, que são pessoas maravilhosas, viu, gente? Eu conheço vários, tenho muitos amigos iranianos, são maravilhosos. Não confundam o povo com o seu governo, tá? Nunca. Senão eu vou chamar você de 9 dedos. O povo iraniano é maravilhoso. Né? O povo americano é maravilhoso. O Trump que está meio estressado. Então, a gente estava preparando ele para ir para o Irã. Mas fazendo isso, cara, nós abrimos um negócio para poder implantar o reino de Deus. Agora, eu estou no Brasil, eu não preciso disso, mas eu posso abrir um negócio para gerar recurso para o reino de Deus. Nossa, se Deus encontrar um menino assim com coragem, pastor, para isso, aí o céu é o limite. Ah, você é dizimista? Não, não sou. Sou todimista. A empresa recolhe os impostos, paga as despesas, tira o prolabore, né, que Deus não chamou ninguém para trabalhar de graça, e o resto ministra na igreja. Cadê o corajoso que vai abrir uma empresa para fazer isso? Aliás, tinha uma corajosa ali. É disso que eu estou falando. É disso que eu estou falando. Pelo menos um aqui já. Glória a Deus. Amém? Fica de pé aí, irmã, porque os irmãos precisam te ver depois que tudo estiver bombando. Para você servir de testemunho. Como é que é seu nome? Valquíria, olha só. Valquíria, as guerreiras viking. Amém? Eu te abençoo, viu, Valquíria? Em nome de Jesus Cristo. Te abençoo com prosperidade do reino. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Amém? A igreja diz amém? Glória a Deus. Estão comigo? Se há governo no céu, a igreja não pode ser uma bagunça na terra. E quando é que a igreja é uma bagunça na terra? Quando eu não tenho entendimento de tudo isso. Eu venho aqui, eu sirvo, dou ali um dízimozinho,
Eu dou uma oferta, eu sento no banco, faço uma coisinha. É sempre aquela coisa difícil, o pastor ali tocando manivela. Às vezes tem que dar, assim, dar uma maciada no ego da pessoa e tal. Aquelas pessoas sempre raivosas, né? Que pisou no meu calo, eu vou embora. É tempo de parar de ser criança. Falei bem curitibano, assim, que é para não ter dúvida. É tempo de parar de ser menino. Se tornar adulto no reino espiritual, para que Deus possa te levar como um comandante de companhia, te levar em lugares mais altos. Amém, queridos? Glória a Deus. Glórias ao nome do Senhor. Vamos falar um pouco mais da estrutura desse reino. O reino de Deus, ele não é só a igreja, então, como eu disse, tem o trono, e ali tem o exército, que são os anjos, arcanjos, tem o cerimonial, tem toda uma estrutura espiritual acima de nós aqui, né? Falando rapidamente por causa do tempo, os anjos, eles são mensageiros, a palavra anjo significa mensageiro, são executores de ordens de Deus, são ministros a serviço de Deus, né? Está lá em Hebreus, capítulo 1, 14, porventura não são eles, os anjos, espíritos ministradores, para servir a quem? Aqueles que vão herdar a salvação, a igreja. Então, a igreja não é formada só de homens e mulheres, a igreja faz parte de um contexto de governo do céu. A igreja não é a coisa mais importante, ela não é o centro. Por que a igreja mergulhou num período de trevas, chamado a Era das Trevas? Porque a igreja se tornou o centro de si mesma. O centro tem que ser o trono, tem que ser o rei, e não a igreja. Sempre foi a respeito dele, não a respeito de nós. A igreja faz parte desse contexto. Esse contexto existe para nos beneficiar, porque a igreja existe porque houve um pecado lá no Éden. Amém? Houve um pecado lá no Éden. Mas a igreja não é o centro. Então, existe um governo angelical que opera exclusivamente debaixo da autoridade de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o rei, tá bem? Amém? Lá quando ele diz, lá em Mateus 32, que se Davi fosse o pai, se ele fosse filho de Davi, Davi não teria dito, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu coloque os teus inimigos debaixo dos seus pés. Ali a palavra grega é cúrios, né? Disse cúrios a cúrios, que é o equivalente a Adonai no hebraico. Disse Adonai a Adonai, assenta-te à minha direita. Ou seja, a primeira pessoa a reconhecer a Jesus Cristo como Senhor de tudo foi o próprio Deus, quando o Senhor disse assim, Adonai disse, Adonai, vem cá, assenta-te à minha direita, até que eu coloque os teus inimigos debaixo dos seus pés. Isso lá em Filipenses capítulo 2, está escrito que Jesus Cristo foi exaltado sobremaneira e recebeu o nome que está acima de todo nome. Esse nome não é Jesus. Jesus, ele recebeu quando nasceu lá em Belém. Esse nome é outro nome. Jesus significa Yahvé salva, ou Yahvé é salvação, referindo-se ao ministério que ele iria desenvolver. Mas uma vez que ele desenvolve o ministério, comigo aqui, uma vez que ele desenvolve o ministério, e ele é exaltado, ele recebe o nome que está acima de todo nome, e diante desse nome se dobra todo o joelho no céu, anjos, arcanjos, querubins, serafins, se dobra todo o joelho na terra, homens, se dobra todo o joelho debaixo da terra, demônios, pessoas que já morreram, toda a língua confessa que Jesus Cristo é Cúrios, Adonai. O Pai deu a ele o governo sobre tudo. Aquilo que ele havia dito aos discípulos, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ele já havia ressuscitado, já havia cumprido. Ele diz assim, está tudo resolvido, o Pai já me chamou de Adonai, está tudo certo, eu estou mandando na bagaça toda agora, vocês vão em meu nome, eu sou o rei. Jesus Cristo é o Rei dos reis, Senhor dos senhores. Meu Deus, eu teria dado um grito. Vou dizer de novo. Jesus Cristo está sentado no trono, ele é o Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ninguém acessa o Pai se não for por meio dele. Oh, o Pentecostes está chegando, aleluia. Glória a Deus. Se você não honra o teu rei, como é que tu vai servi-lo? Tem que entender quem manda, que é o rei. Então os anjos,
Eles são essa força, esse exército a serviço do reino, mas debaixo da autoridade de Cristo. Eu não dou ordem a anjos, só Jesus dá. Mas eu preciso entender que eu não estou trabalhando sozinho. Amém ou não amém? Tem um coleguismo aqui, companheirismo. Nós estamos inseridos num contexto onde eu não estou sozinho, não é uma coisa humana. Que eu vou chegar aqui, é tudo humano. Não é humano, é muito mais espiritual do que humano. João capítulo 1, versículo 51. Quando ele fala com Ananias, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Lá em Gênesis 28, 12, Jacó viu uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos subiam e desciam, na mesma ordem. Então Jesus Cristo, Ele é o caminho, mas também é a escada, através da qual esses anjos sobem, diga sobem, faz assim, porque eles não descem e sobem, eles sobem e descem, porque eles estão na terra. Os anjos de Deus trabalham na terra, diga comigo, na terra, mas com aspas, né, porque estão falando aqui do segundo céu também. Então os anjos de Deus, eles sobem e descem através da escada, que é Jesus. Sem a escada, sem Jesus, não tem trabalho de anjos. Amém, queridos? Lá em Hebreus 1,14, já citei, não são todos eles espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Salmo 34, 7, o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Daniel capítulo 10, verso 12, foram ouvidas as tuas palavras e por causa delas eu vim. Ou seja, o anjo veio trazendo resposta. Então o céu, ele nunca perdeu a conexão com a terra. Foi a terra que rompeu, né? A terra perdeu a conexão com o céu. E Cristo, ele veio para criar essa reconexão. Cristo veio para reconectar a terra com o céu. Não foi o céu com a terra. Ele veio para nos reconectar com Deus. E por meio dessa reconexão é que os anjos passam, levando as orações dos santos e trazendo as respostas de Deus imediatamente. Amém? Vocês vão entender, eu vou avançar aqui, vocês vão entender o porquê disso tudo. Porque para subir no altar, para servir ali, para servir lá nos carros, eu tenho que ter a consciência do que está acontecendo no mundo espiritual. Nós não estamos sozinhos, nós estamos envolvidos em algo muito mais poderoso do que nós. Estão gostando até aqui? Glória a Deus. E aí, além dos anjos, nós temos os arcanjos. Arcanjos são príncipes do exército celestial, são generais do reino de Deus. A gente tem, por exemplo, arcanjo, né? A palavra arcanjo significa príncipe dos anjos, líder supremo do exército, archangels, né? Ou archangelos, significa príncipe supremo do exército celestial. Miguel, que é um dos principais dos arcanjos, né? O nome dele é Micael. Micael significa quem é Deus? Quem é como Deus? Não, perdão. Quem é como Deus? Não precisa nem explicar mais nada. O nome do chefe dos arcanjos significa, tipo assim, quem é como Deus? Existe alguém mais poderoso do que ele? Agora, interessante que na mente evangélica, a pessoa faz uma oração e diz assim, Jesus, vem aqui. Pelo amor de Deus. Você tem que botar Jesus na parede. Tenta. Sem noção, vai. Deus, eu preciso do teu socorro agora. O Senhor desce aqui agora. Tu é muito abusado. Você está falando com o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que tem toda uma estrutura para te servir. Tu quer que ele venha pessoalmente, é? Porque você não entendeu a estrutura. A Bíblia diz que ao Senhor dará ordem aos seus anjos a nosso respeito. Amém? E o verbo está no futuro. Significa, e não diz o Senhor deu ordem, dará. Eu tenho que pedir a cada dia, eu tenho que exercer minha humildade, minha fé, minha confiança. Vou fazer uma viagem, vou sair de casa para levar as crianças na escola.
eu seguro no volante, Senhor, por favor, dê ordem aos teus anjos a meu respeito, para que me guarde, que eu vá e volte em segurança, meus filhos estejam em segurança. Tem que solicitar, tem que fazer uma petição. É um governo, não é uma bagunça. Amém? Então eu vim aqui, estou ali guardando os carros, levanta a mão, Senhor. Eu sei que isso aqui, eu estou aqui só para orar mesmo, te pedir que o Senhor dê ordem aos teus anjos sobre esse carro. Nenhum carro será tocado aqui. Nada de mal acontecerá. Tem aquela equipe de intercessão da igreja, né, pastor? Que chega mais cedo, tipo 1h, 1h30 mais cedo, porque é o tempo que os irmãos deslocam, para ficar intercedendo pelos irmãos que estão deslocando. Senhor, dá ordem aos teus anjos a favor dos meus irmãos que estão saindo de casa agora, e tal, e papai, aquela coisa maravilhosa, pentecostal, pode gritar, pode sapatear, mas tem que entender. Tem que entender, pelo amor de Deus, tem que entender o que está fazendo. Se for contratado por uma empresa de construção e for ser pedreiro, o seu gerente vai te exigir que você entenda o que você está fazendo. Por que não seria a mesma coisa aqui? Senhor, dá ordem aos teus anjos. A líder do louvor, né? Glória a Deus, chega bem mais cedo. Senhor, vai dando ordem aos teus anjos. O irmão fulano está saindo de casa agora, vai pegar a estrada. Em nome de Jesus Cristo, livra do homem mau, livra da mulher maligna. Livra, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Daqui a pouco vai chegando os irmãos, ela vai se encher de alegria. Estão todos aqui, aleluia. Chegaram todos. Glória a Deus. Bendito seja Deus. Amém? Diga assim, Micaela, quem é como Deus? Isso aqui é uma declaração de soberania absoluta de Deus, né? Então, quando Satanás caiu, ele levou 1/3 dos anjos com ele, mas restaram 2/3 no céu, né? Quando a gente fala assim que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas sim contra principados, potestades, a gente só pensa que tem principado do mal, né? Mas tem o dobro de principados do bem. E esse Micael aqui, ele é o líder dos príncipes do Senhor. Daniel, quando diz assim, o anjo fala para Daniel, desde o momento que você orou, Deus liberou a resposta e eu vim, só que teve um BO no céu. E aí a coisa foi ficando preta, até que chegou Micael, príncipe dos príncipes, ou outra tradução diz, o maioral dos príncipes. Porque o Micael, ele é o líder de todos os arcanjos. Arcanjos são guardiões, são anjos guerreiros, né? São mais do que mensageiros, são anjos guerreiros. Eles são guardiões de nações, de povos. E o Micael é o guardião especial da nação de Israel. O que isso tem a ver conosco? Tudo. A igreja é o Israel de Deus, é o Israel espiritual. Nós somos o povo de Deus. Micael comanda o serviço dos anjos de Deus a favor da igreja, queridos. Ei, nós vamos adorar anjo agora? De jeito nenhum. Eles não funcionam sem Cristo. Tem que adorar o Cristo que comanda os anjos. Mas você não pode viver negando que isso existe só com medo de adorar. E eu vou te dar uma tranquilidade. Anjo de verdade, anjo que é anjo, não aceita adoração. Lembra quando João? Porque o negócio é tão maravilhoso que até o apóstolo João tentou. O apóstolo João prostrou, o anjo falou, opa, não, eu sou dos bons. Eu não sou do comando, eu sou dos bons. Entendeu? Adora a Deus. Eu sou conservo teu e dos teus irmãos. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, lá em Apocalipse diz que, Daniel capítulo 10, 13, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me. Daniel 12, 1, Miguel, o grande príncipe, defensor dos filhos do teu povo. Oh, aleluia. Ei, come on, somebody. Glória a Deus. Judas, versículo 1, verso 9, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo, disse, o Senhor te repreenda. Ou seja, ele estava contendendo com o diabo, estava lutando com o diabo, disputando ali o corpo de Moisés, mas o Miguel sabia que era aquele serviço ali era do Senhor. Ele estava executando uma ordem celestial. Tipo assim, não vem tentar me convencer, diabo. Tu já convenceu a terça parte, mas comigo não cola. Eu estou aqui, eu estou submisso,
e desempenhando um papel. Quem é como Deus? Quem é como o Senhor? Amém? Quem é como o Senhor? Bendito seja Deus. Gálatas 6,16. Não, está errado a minha coisa aqui. Então, o inferno, ele opera com 1/3 dos príncipes rebeldes. O céu governa com 2/3 dos príncipes fiéis. Quem vai ganhar essa batalha? Eu sei que Deus pode levantar o dedo e com um raio matar tudo, mas Deus não faz assim. Senão ele não tinha nem descido como homem, morrido como homem. Tinha dado uma ordem, cancelado o pecado, mas Deus trabalha com ordem. É um Deus de legalidade. É um reino de legalidades. É importante que nós estamos seguros, é importante que nós estamos protegidos. Amém? Glória a Deus. Então, os anjos são liderados por esse Micael, cuja existência ecoa no mundo espiritual. Quando alguém grita o nome dele, diz assim: quem é como Deus? Não há outro como Deus. Mas Deus vai te socorrer pelo ministério dos anjos. E às vezes anjos são pessoas. Porque anjo quer dizer mensageiro. Às vezes você está ali orando, Deus te manda um sustento, né? É um mensageiro. Rapidamente sobre os querubins. Quem são os querubins? Anjos e arcanjos trabalham na terra e acessam o céu. Faz assim com a mãozinha. Para não ficar monótono, vamos fazer assim. Ó, vamos fazer diferente. O anjo subia, anjo descendo. Anjo subia, anjo descendo. Amém? Amém? Arcanjo passando espada de fogo. Amém? Trabalham na terra e acessam o céu. Querubins e serafins trabalham no céu e acessam a terra. Aí faz. Querubins e serafins trabalham no céu e acessam a terra. A palavra querubim no hebraico é queruv, aquele que guarda, aquele que protege, aquele que cobre. Então os querubins, eles guardam, protegem a presença de Deus. Tanto é que no Velho Testamento tem a figura dos querubins com as asas voltadas um para o outro, onde? Sobre o propiciatório, que o propiciatório ali é exatamente o trono de Deus. É chamado na Bíblia, no original, de assento da misericórdia. Então eles protegem o trono, eles protegem a glória e a presença de Deus e também transportam o trono. Então, rapidamente aqui, Ezequiel 1:26, diz assim, até o 28, eu peguei só os pedaços para a gente ganhar tempo. Por cima do firmamento havia um trono como fogo e resplendor ao redor dele. Ezequiel 10:1, apareceu sobre eles uma como pedra de safira semelhante a um trono, sobre os querubins. Sobre eles uma pedra de safira que parecia um trono. Ou seja, eles transportam o trono. Ezequiel 10, do 18 a 19, também peguei só parte. A glória do Senhor parou sobre os querubins. Estão comigo, queridos? Presta atenção aqui. Êxodo, capítulo 25, 20 a 22, também um compilado aqui. Os querubins estenderão as suas asas. Do meio dos dois querubins falarei contigo. Estão comigo, queridos? Estão entendendo a estrutura? Já está construindo. Até agora o que eu falei já deu para construir uma imagem dentro de você a respeito desse governo? Sim ou não? Falta muita gente ainda. Meu Deus, falar mais 2 horas. Quem aqui já conseguiu ter uma construção dessa imagem de governo dentro de você? Quantos aqui estão sentindo um bloqueio? Assim, eu estou falando, mas parece que está bloqueado. Uma sonolência, uma coisa que está te bloqueando. Você não está conseguindo entender. Tem alguém aqui nessa situação? Aleluia, glória a Deus. Amém? Gênesis 3, 24. Colocou querubins para guardar o caminho da árvore da vida. Então, os querubins, eles protegem a glória de Deus, protegem a presença de Deus. Amém? Significa aquele que guarda, aquele que protege, aquele que cobre. Então, onde há adoração verdadeira, aí entra aqui os ministros de louvor,
Os querubins vão estabelecer o trono de Deus. E onde há trono, há governo. E onde há governo, o reino de Deus se manifesta na terra. Por que a gente vê a manifestação do Espírito Santo na igreja? Porque Jesus prometeu que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em seu nome, que ele viria. Só que ele é um rei, ele não vem sem protocolo. Para ele vir, antes vem a turma do cerimonial, que são os querubins que carregam o trono nas costas. Às vezes a gente começa ali a adorar, você começa a se arrepiar, nem é o Espírito Santo, querido, porque o Espírito Santo ele já veio com você. Então você já tinha ter vindo arrepiando. É atividade angelical na igreja. Começa a voar para lá e para cá, e discutir um com o outro, vamos botar onde o trono hoje, vamos botar o que tem que vir, né? Então vamos colocar onde, aleluia, e você vai se arrepiando, aquela presença gostosa, e ali no meio dos querubins, caçando lugar para o trono, está anjo trazendo resposta. Todo culto, pode ser de uma célula, pode ser de 3 pessoas, pode ser... Todo culto é um ambiente de resposta. Hoje aqui, nessa reunião, é um ambiente de resposta do céu. Toda vez que o povo de Deus se reúne em nome de Jesus, é um ambiente de resposta. Mas essa resposta vem através desses mensageiros. Aleluia. Então, a gente sente assim a coisa gostosa. Não é a música não, querido. O pessoal do worship aí está se achando, não é. Nunca foi sobre música. Desde quando só tinha um cantor cristão que Deus está se manifestando. Só tinha harpa cristã, Deus está se manifestando. Desde quando não tinha música, Jesus nem cantava. E o reino de Deus se manifestava. Alguém era curado e dizia assim, olha o reino de Deus aí. Alguém era ressuscitado, olha o reino de Deus chegou aí. O reino de Deus é a manifestação do governo de Deus na terra. Curas, milagres são evidências do reino de Deus. Mas o reino de Deus é muito maior do que uma cura, muito maior do que tudo. Ei, camoça, aleluia. Então, a gente tem que crer em tudo. Crente não pode ser binário, fica crendo só em uma coisa, tem que crer em tudo. É toda essa estrutura, eu estou envolvido num negócio que eu sou desse tamanhozinho. Aí eu não vim aqui trazer nada, eu vim aqui participar junto e vou subir ali hoje à noite. Só tem uma função na minha vida. Eu tenho que usar tudo que eu sei para garantir que ninguém vai atrapalhar nada. A função do pastor é entender tudo isso e deixar todo mundo trabalhar sem deixar uma pessoa chegar e atrapalhar. E cá para nós, a gente não cura ninguém, é Jesus que cura. A gente não salva ninguém, é Jesus que salva. Quando um ambiente maduro espiritualmente, meu Deus, a pessoa já chega e já sente, ela não sabe por quê, mas ela vai ficar, ela vai querer, ela vai saber que aqui, aleluia. Amém? Não é que isso não aconteça nos outros lugares, porque, como eu disse, a semente produz, mesmo que você não tenha um curso de agronomia, né? Você está ali, ela vai nascer, vai brotar, vai produzir, mas quando a gente sabe, a horta fica muito bonita. Nem é uma horta, é uma parreira, é uma videira. A horta é de Jezabel, né? Jezabel que queria uma horta. Aqui é uma videira que estende os seus ramos sobre a cidade. A comunidade AME não precisa ser a maior igreja de Curitiba. Ela precisa ser maior do que Curitiba, entendeu? Tem que ser um entendimento, um negócio. Pode ser isso aqui mesmo. Igreja é tipo um território ocupado. Se Deus deixar você só aqui, defendendo esse território aqui, Curitiba inteira tem que saber que quando der um BO na vida dele, ele sabe onde ir e onde aquele BO vai ser resolvido. Mesmo que ele venha, resolva e volte para a sua igreja ou volte para a sua casa. Cara, isso aqui é um bunker, cara, entendeu? Tem que estar municiado, tem que estar soldado tudo doido para atirar. Amém? Sangue nos olhos, para se passar aqui nós traça. Entendeu? Se passar aqui a gente traça. Aí, coitado do visitante, entra ali, já vai 5 nele. E aí, tudo bem? Deixa eu ver se eu vejo alguma coisa aqui. O Senhor abaixar, vai nascer, vai dar. Vai. Eita, aleluia! Glória a Deus. Ah, irmão, volta lá para o louvor. Não, deixa eu cuidar dessa pessoa aqui, porque o reino. Agora subir, se esconder atrás de uma guitarra, se esconder atrás de um teclado, né? Não é, ele não é esconderijo, é um privilégio.
Amém? Nós temos que nos expor. Nós estamos aqui para ocupar mais espaço do que nós somos, né? Ocupar pelo menos 2 vezes o que nós somos. Chega assim, com o rei na barriga, literalmente, cabeça erguida, tipo assim, e aí, vai? Como é que vai rolar? Entendeu? Vai sair no nome de Jesus. Chega em casa, né? Às vezes na sua casa a situação não está legal, porque você está assim, igual um cachorrinho, deitado com a barriguinha para cima. Não, você tem que se levantar como um leão, como uma leoa. Já chegar em casa hoje marchando, mão no bolso, olhando de cima, dizendo assim, aqui não vai rolar isso aqui não. Entendeu? Isso aqui é território ocupado. Tu vai vazar em nome de Jesus. Vai lá no 4 cantos do seu apartamento, vai lá no 4 cantos do seu lote, unge, faz qualquer coisa pentecostal que tu já aprendeu. Qualquer coisa está valendo, desde que você tenha autoridade e entendimento. Se eu estou aqui no nome do Rei, no nome de Jesus, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Aleluia. Para pisar serpente, escorpiões e sobre todo o poder do maligno. E não tem esse negócio dessa Bíblia pentecostal aí de retaliação do diabo, não. Porque isso não está na Bíblia, não vai funcionar. Comigo não vai funcionar. Amém? Tu vai sair e vai cair. Se levantar de novo, vai cair de novo. Se levantar 10 vezes, vai cair 10. Levantar 20, vai cair 20. Amém? Se tem alguém que vai desistir desse negócio, vai ser tu, Satanás, não vai ser eu. Tu vai sair. Vai sair da minha vida financeira, vai bater em retirada, em nome de Jesus Cristo. Amém? Eu assumo quando eu gasto muito, mas a parte que não sou eu, tu vai ter que tirar as mãos agora, porque tem muito dinheiro rodando aí, esse dinheiro vai vir para a minha mão, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Amém, Valquíria? Glória a Deus. Chega lá, gostou da loja, fala, essa loja é minha. Não, não tem. Entendeu? É minha. Por quê? Porque sim. Autoridade. Amém? Imaginou 3 entrando aqui hoje à noite, assim, com o rei na barriga, olhando de cima. Os crentes ficam se achando. Nós achamos mesmo. Nós é nós. Amém? Nós é nós. Glória a Deus. Amém? Chega aí, aí, pastor, tudo bem aí? Maravilha? Né? Chega, oi, pastor, conta comigo aí, viu? Conta comigo, cara. Estamos juntos. Amém? O irmão está lá na guerra, Deus está vendo tudo. Deus permite a guerra para formar os guerreiros, né? Você chega e dá aquela no ombro da irmã, diz assim, irmãzinha, estamos juntos, tu vai vencer isso aí. Levanta a cabeça, tu virá mulher de verdade, né? Chega e dá aquela assim, dá aquela levantada. Ai, coitadinha, eu vou orar por você. Não, não tem coitadinho. Não tem coitadinho. Vou orar por você. Não tem nhenhenhê. Não tem, não. Que a gente quer compadecer da pessoa. Você quer contemporaneizar, não? Ô, irmão. Puxa vida, irmão. Irmão, que nada, irmão. Tá, querido, pega essa oportunidade, cara. Você levanta que você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Agarra isso, chuta isso aí. Chuta para você ver. Você parece grande, mas não é não. Chuta, mete o pé. Amém? Senta o pé, irmão. Senta o pé. Glória a Deus. É isso, é uma coisa para cima, por causa do entendimento. Eu passo por situação difícil? Passo. Mas jamais que a situação vai me triturar. Jamais. Jamais. E os querubins são guardiões da presença. E os serafins são guardiões da santidade de Deus. Amém? Eles criam uma bola de fogo ao redor do trono. Eu estou falando aqui na minha linguagem, né? O serafim significa seraf, vem do hebraico seraf, significa arder, queimar, flamejar, abrasador. Isaías 6, 1-4, também reduzindo. Viu o Senhor sentado no alto sublime trono, serafins estavam em pé, serafins estavam por cima dele. O aspecto dos seres viventes, Ezequiel 13, 14, o aspecto dos seres viventes era com brasas de fogo. Ezequiel 1, 26, 28. Sobre essa espécie de trono havia uma figura como fogo. Então, quando ele viu a figura de Deus, parecia fogo, porque estava envolto numa bola de fogo, né? Então, a visão que eu tenho é que os serafins eles ficam voando em volta do trono em alta velocidade,
olhando não para o trono, mas olhando para a terra, porque são guardiões da santidade de Deus. E eles vão gritando ali, santo, 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 é o Senhor dos Exércitos. Curitiba está cheia da sua glória. A gente está descendo para esse trono aqui, os querubins já trouxeram o trono, a gente está descendo aqui, e o rei dentro dessa redoma de fogo, e nós vamos sentar aqui no meio, e de nós aqui ninguém passa. Ninguém toca na santidade de Deus. Se tocar, vai ser queimado. Vocês vão ver Isaías, né? Quando Isaías se aproxima, e aí ele penetra esse realm espiritual. Quem pega? O serafim pega uma brasa viva. E aí, com a ordem de Deus, vai lá e toca os lábios de Isaías. E ele se transforma de um playboy. Boca suja, cheio de umas amizades duvidosas. Playboyzão, que ele era parente dos reis, né? Devia ter a melhor mula da época e tal. E ele fala, ai de mim, porque eu falo muito palavrão. Tem um coach amigo meu, fala palavrão pra caramba. Eu falo, cara, você é o Isaías antes da glória. Quando Deus te tocar, você vai virar um profeta. E aí o serafim vai, pega uma brasa com a tenaz e toca nos lábios de Isaías, assim, olha aí, ele tocou os teus lábios. Foi purificado. E aí se torna o maior profeta do Velho Testamento. O cara era ninja. Ele viu o nascimento de Jesus 750 anos antes de Jesus nascer. Você quer ser ninja? Tem que conseguir furar essa bola de fogo. O avivamento que aconteceu no Brasil, 2000, né? O avivamento que tem acontecido, que ele não passou. Nós vamos ter um culto hoje, a gente pode ter um momento glorioso de presença. Quanto mais perto a bola de fogo chegar, mais as pessoas vão sentir esse arrepio gostoso da presença que eu estou sentindo aqui agora. Amém? Quem mais está sentindo aqui? Será que é só eu que sou crente aqui? Não, glória a Deus. E então, quando você penetra isso, a sua iniquidade é retirada, o seu pecado é queimado, é purificado. E você começa a fazer parte dessa bola aí, ficar perto desse negócio. É maravilhoso. Você transforma num profeta. Profetiza de Deus. Profetiza do altar. Amém? Então, tudo isso para chegarmos nesse ponto agora, que a gente entender que a igreja, então, ela é embaixada do reino. Ela não é o reino, é a embaixada do reino. Faz parte do reino. Ela manifesta a presença, ela manifesta o governo de Deus na terra. Amém? Lucas 17, 21, diz assim, que o reino de Deus não vem com aparência, ele está dentro de nós. Amém? O reino está dentro de nós, o governo de Deus. Mateus 12, 28. Se eu expulso o demônio pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Então, esse reino de Deus dentro de nós é a manifestação do Espírito Santo de Deus. Uma coisa é a presença, outra coisa é a manifestação da presença. O reino de Deus não é a ideia de que existe a presença, é o dunamis. É a presença se manifestando através de pessoas. Amém? Então, tu já chega naquela sede. Senhor, eu não presto muito, mas me usa hoje, manifesta através de mim, vou te adorar aqui. Sabe que quando aquilo começa a se irradiar de você, vai tocando o coleguinha, em nome de Jesus. Romanos 14, 7. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. 1 Coríntios 4, 20. O reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Grego, dunamis. É a manifestação do poder. Não é a explicação ou a ideia do poder. É a manifestação do poder de Deus. 1 Pedro 2,9. Vós sois raça eleita, sacerdócio real, sois nação santa. E nós estamos colonizando o Brasil. E essa igreja está colonizando Curitiba. Colonizando essa região. Isso aqui é um posto avançado do reino de Deus. Cada casa, um território ocupado. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, ser ministro é responder ao chamado do trono.
Quem serve na igreja é um trabalhador autorizado pelo rei. Lembra que quando Jesus está ali, começa a evangelizar a mulher samaritana, ele diz assim: rogai ao Senhor da seara, para que envie trabalhadores para a sua seara. Ele não mandou orar pela seara, ele não mandou orar por Curitiba, pelas pessoas que ainda não conhecem, mandou orar pelos obreiros, que são necessários para que isso aconteça. Mas ele diz: peçam ao Senhor da seara que envie trabalhadores. Quantos aqui estão trabalhando na igreja? Então você é um enviado de Deus aqui na igreja. Foi o Pai que te enviou. Na humildade, na submissão, no entendimento, você vai servir nesse reino de Deus. Glória a Deus. Levante a tua mão e diga: eu sou resposta do Senhor da seara. E lá em 1 Coríntios 15, 58 diz: sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor. Porque no Senhor o vosso trabalho não é vão. Eclesiastes 10, 10. Se o ferro está embotado, sem corte, é preciso redobrar a força. Foi baseado nesse versículo que eu preparei toda essa mensagem hoje. Se você está servindo, glória a Deus, mas você não está cortando, precisa usar força dobrada para você trabalhar. Mas quando você se torna um gume cortante, uma faca afiada, é metade do esforço. Você vai sair de casa no entendimento, focado, que você está fazendo parte do último mover de Deus na terra. Você tem o privilégio de servir na igreja de Deus, seja num diaconato, porque vocês que hoje estão no louvor, vocês vão envelhecer, como eu. Aí vão ter que mudar de área, vão para o diaconato, vão para a beneficência, vão para a portaria. Não existe cargo melhor do que o outro. Vão ser talvez pastores. Você não vai ficar no louvor para sempre, vai? Vai ser promovido. E às vezes a promoção não é subir, é descer para buscar o novo que está começando, para instruir, ser um mestre, para dar o treinamento para a turma que está começando, para os recrutas. Amém? Sair correndo com eles pelas ruas de Curitiba. Pessoa que era fácil, que nem no Instagram. Tem que chegar 2 horas antes do culto. Meus filhos foram líderes de voluntários na Elevation Church muitos anos, inclusive ajudaram a estabelecer a Elevation de Colômbia, capital da Carolina do Sul. E eu convivi com isso. E em Colômbia, dá 1h30 de carro para ir, 1h30 de carro para voltar. Na Elevation, eles têm que chegar 2 horas antes do culto, para montar tudo, preparar tudo, ter os momentos de oração. O culto dura 1h30 somente, e eles têm que ficar 2 horas depois para desmontar tudo. Então, meu irmão, dá 5h30, com mais 3 horas de carro, 8h30. Todo fim de semana, todo fim de semana, todo fim de semana. Você vai ver a alegria que eles acordavam cedo para poder fazer e tudo. Para um pai não tem coisa melhor do que ver isso. Privilégio. Amém? E a igreja, então, com 8 meses, começaram do 000. Chegou ali 800 pessoas, batizando toda semana. Lidando com doidão, viciado em cocaína, tudo. A minha filha, às vezes, chegava em casa, a Vitória, falava: pai do céu, me colocaram um cara na minha equipe, o cara está viciado ainda. Eu falei: mas já aceitou Jesus? Eu falei: então cai para cima, minha filha. Vai ter que ser liberto. Amém? Ninguém chega pronto. O problema é que a gente quer só obreiro pronto. Né? O cara chega, está lascado, mas é a oportunidade dele servir e se envolver nesse ambiente espiritual, e ser liberto e já começar já quebrando tudo. Amém? É claro que tem as situações mais nervosas que você não pode colocar uma pessoa, mas pode servir como ajudante ali, em treinamento, para ser liberto, ser limpo e, quem sabe, se tornar um soldado. Amém, queridos? Então, meus amados, quando nós subimos na plataforma,
a gente precisa entender que anjo vai estar pegando as orações. Oração não é oração verbal, a oração é a necessidade do coração. À medida que vai chegando os irmãos, o ambiente espiritual vai mudando. Chega mais 10, chega mais 10 necessidades. Aí enche a igreja, tem ali todo um ambiente espiritual que Deus vai lidar com isso. Quando você sobe na plataforma ou está ministrando por aí, você tem que ter a consciência que não é sobre você. Pode chegar aqui quem for, pode chegar aqui um assassino, o pior traficante de droga de Curitiba, a gente fica de boa. Tem trabalho que não é trabalho nosso, a gente tem que fazer o nosso trabalho, que Deus vai fazer o dele. Amém? O irmão chegou e disse assim, meu Deus, eu estou tendo uma visão de demônios. Calma, irmão, tem polícia lá em cima. Faz seu trabalho, para de atormentar os outros. Eu desconfio desse povo que vê demônio, não vê anjo, que se caiu só a terça parte, se vê um demônio, devia haver 2 anjos. Amém? Às vezes é uma confusão da mente da pessoa. Não que está cheio de demônio aqui. Claro que está. Mas e daí? Está cheio de anjo também, está o dobro. Está o dobro de anjo. Deixa cada um fazer seu trabalho. Não entra em BO que não é seu. Amém? Não entra. Eu estou tendo uma visão espiritual, eu estou vendo um demônio sobre essa igreja. Então, continua olhando, que tu vai ver que vai chegar 2 anjos e passar a faca nele, e ele vai cair igual um mamão podre. Ei, come on, samba. Estão comigo? Pastor, estou sentindo que o culto está pesado. Irmão, de repente é só você que está pesado. Às vezes você brigou com seu marido essa semana e não pediu perdão. Às vezes você brigou com sua mulher, não pediu perdão. Olhou pornografia, viu aquele filme que não devia, né? Falou besteira, xingou lá no trabalho, achou que está tudo bem. Confessa, deixa isso embora, você vai ver que o peso vai embora junto. Aí eu não posso achar, porque eu estou pesado, que está todo mundo na equipe pesado. Não, estou tão peso hoje, né? Se você tinha até vergonha de falar isso, que isso aí é mais relacionado a você do que o ambiente. Então fica na sua, conserta isso aí, caladinho. Amém? Está pesado, começa a se perguntar, onde foi que eu pisei na jaca, Senhor? Revela aqui para o teu servo, aleluia. Começa a orar em língua sobre o peso, que Deus vai mostrar exatamente, vai te dar uma revelação, uma palavra de sabedoria e uma palavra de conhecimento. Amém, amados? Estão comigo? Então tem muita coisa, esse evangeliquei, esse gospel, né? Desenvolveu uma anomalia na igreja por falta de entendimento. Aí fica todo mundo fazendo tudo sem saber nada e começa a criar um monte de confusão. Um tanto de coisa. Aí junta um pedaço que aprendeu ali, outro que aprendeu no YouTube, outro que aprendeu no Instagram, outro que aprendeu e começa a formar algo que não é bíblico. E começa a ser dirigido por aquilo. Já ouviram a expressão engenharia social? Engenharia social, um dos pontos de engenharia social, por exemplo, eu pago uma turma de gente esperta para fingir que é cachorro e começar a andar de 4 e tal, tudo ganhando dinheiro, para influenciar uns outros bobos para fazer a mesma coisa sem ganhar nada. Porque aquilo é um absurdo, isso é engenharia social. Você olha na televisão, olha na internet, isso é um absurdo. Por quê? Porque eles querem implantar algo na sociedade que é menos absurdo do que aquilo. Isso é engenharia social. Eles te levam ao absurdo para poder implantar algo que não é tão absurdo e você aceite numa boa, porque já levou a sua mente ao estresse. Isso é engenharia social. Existe engenharia espiritual. O diabo chega tocando um terror, sabe? Tocando um terrorzão assim, deixando todo mundo com medão, para chegar e enfiar uma cunha aqui, engenharia espiritual. Mas quando você entende tudo que eu estou dizendo, você se levanta e diz assim, eis aí, eu recebi autoridade para pisar serpentes e escorpiões, aqui não vai colar. Que eu estou vendo um demônio. Pare até de olhar, porque vai dar ruim para ele. Demônio pode vir aqui. Como é que eu posso tirar um demônio daqui? Não tem como não. Só que os anjos estão aqui também.
pode fazer nada, é reino, é jurisdição, é legalidade. Nós estamos legalmente protegidos. Amém? Acontece uma coisinha ou outra, um míssilzinho que fura lá o aerodrome, acontece. Mas o geral é que 99% deles são abatidos. É um reino. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Eu pego que o pastor já está olhando o relógio. O pastor, quando olha no relógio, acabou a legalidade. Cadê o nosso irmão do teclado lá? Que agora não é só do teclado. É de tudo. Cadê o guerreiro lá? Agora já entendeu que o negócio é mais em cima. Amém, querido? Aleluia. É teclado, é expulsar demônio, é curar enfermo. É o que vier na mão está batendo. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Eu amei esse estudo bíblico. Eu conheci o Reinhard Bonk. Eu tive o privilégio de conhecer no final ali da vida dele. Ele falava comigo: Antônio, eu amo as minhas mensagens. Eu amei essa mensagem, sinceramente. Glória a Deus. Não sei quanto a você. Não sei quanto que você conseguiu absorver. 10%? 7%? 6%? Quem sabe 5%? Quem aprendeu alguma coisa hoje? Amém? Aleluia. Ore em línguas sobre isso. Então, por um momento, rapidamente, levante a mão para o céu, olhando para o mundo espiritual. Isso que te tocou dessa mensagem, começa a olhar para isso com entendimento, mas falando em línguas, olhando para o mundo espiritual. Aleluia, para que esse entendimento se torne parte de você. Abra a boca, pode abrir, pode falar alto. A gente está em Curitiba, mas hoje está liberado. Pode falar alto. Aleluia. Pode falar igual pentecostal do Nordeste. Aleluia. Glória a Deus. Isso, mas não fale só em língua. Fale olhando no mundo espiritual aquilo que te despertou, aquilo que te tocou. Oh, glória. Isso, levante a sua voz, levante a sua voz. Levante a sua voz. Levante a sua voz. A Bíblia diz: o meu povo é destruído porque lhe falta o entendimento. Significa que o meu povo é edificado. Essa é a verdade reversa. O meu povo é edificado, aleluia, por causa do entendimento. Então levante a sua mão, receba esse entendimento. Ei, receba esse entendimento. Toma postura no reino nessa tarde. Toma postura, se levante. Se levante como um guerreiro em formação, mas um guerreiro. Uma guerreira em formação, mas uma guerreira. Uma pessoa, aleluia, uma pessoa que contribui para o reino. Não aquele que é um peso, mas aquele que é um alívio. Aquele que ajuda, remar sobenai, a carregar, rachemená soramai. A arca de Deus, decanta lamás soramás, porque a arca tinha 2 varais, eiramás, 4 posições, ninguém levaria ela sozinha. Oh, ramachebená soramás, nós não trabalhamos sozinhos, decantaramacêbená. Não é a respeito de você, é a respeito de nós. Nós somos a igreja. Oh, ramabrache cantaramás, nós somos o reino. Oh, remaramachebenasuramas. Nós somos os sacerdotes, juntos, ei, juntos, juntos. Isso vai trazer alívio no mundo espiritual. Ei, receba autoridade. Autoridade do reino. Autoridade do reino. Oh, orando em língua, não pare, não pare, não pare. A batalha se ganha aí, exatamente no mundo espiritual.
Continue orando, continue orando. Adonai, Adonai, recebe a minha adoração, recebe o meu coração. Adonai, Adonai, recebe a minha adoração, recebe o meu coração. Adonai, Adonai, recebe a minha adoração, recebe o meu coração, porque teu é o reino, tu é a glória, teu é o poder, agora e para sempre, porque teu é o reino, tu é a glória, teu é o poder, agora e para sempre, porque teu é o reino, Sheimanas, tu é a glória, teu é o poder, agora e para sempre, porque teu é o reino, tu é a glória, teu é o poder, agora e para sempre, porque teu é o reino, tu é a glória, teu é o poder, agora e para sempre. Adonai, 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 oh, recebe a minha adoração, recebe o meu coração. Adonai, oh meu Deus, recebe o meu coração. Aleluia. Dê um aplauso forte ao Senhor nosso Deus. Oh. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Agora eu quero que você dê um abraço gostoso nesse irmão, mas como um colega de trabalho, como um companheiro assim no reino. Aleluia. Deus abençoe.